Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. A tireoide é uma glândula endócrina importantíssima para o funcionamento equilibrado do organismo. Os hormônios liberados por ela, T4 e T3, estimulam o metabolismo do ser humano. A falta ou excesso desses hormônios pode causar uma desorganização no nosso corpo. No Vida e Saúde dessa semana, você vai conhecer os principais distúrbios causados pela tireoide e como o hiper ou hipotireoidismo afetam o nosso corpo. Saiba ainda por que as doenças da tireoide incidem mais nas mulheres do que nos homens e qual o melhor tratamento. E será que aquela fraqueza muscular, depressão e perda de peso que você está sentindo não pode ser sinais de uma disfunção na tireoide? O Vida e Saúde está só começando. Os principais distúrbios da tireoide são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a conviver com os problemas causados pelas alterações na tireoide. 12% da população brasileira pode ter hipotireoidismo. O problema afeta mais as mulheres que os homens. É o caso de Diana, que tem o hipoinfantil. Os pais dela descobriram a doença quando ela tinha 5 meses de idade e logo ela fez o tratamento. Nasci acima do peso também, né? Aí eu tinha a questão dos hormônios. Aí eu vim, descobri através dos hormônios, descobri a tireoide. A partir daí comecei o tratamento. Segundo essa endocrinologista, quem tem hipotireoidismo apresenta sonolência, bradicardia e até queda de cabelo. O hipotireoidismo ele vai se manifestando de uma maneira mais lenta e o hipotireoidismo e, claro, se ele não for tratado, ele pode levar a situações complicadas, inclusive a insuficiência cardíaca, a problemas sérios. O paciente pode até entrar em coma, existe o chamado coma mixedematoso, mas é possível dar o diagnóstico antes de chegar nessa fase e o paciente ser tratado convenientemente e não ter nenhuma complicação. Como o tratamento foi feito rapidamente, hoje, aos 20 anos, a auxiliar de escritório tem uma vida normal. Quando quiser engravidar, ela vai ter de tomar alguns cuidados. Ela pediu para que eu informasse automaticamente para que fosse modificada a minha medicação, porque eu poderia provocar o aborto. Segundo a endocrinologista, a medicação vai repor o hormônio. Já para o hipertireoidismo, os medicamentos bloqueiam a fabricação dessas substâncias em excesso, que provocam palpitação, sudorese, insônia e perda de peso. E às vezes o tratamento não é só com medicação oral, pode ter necessidade de fazer cirurgia ou ser tratado também com radiodo, da mesma maneira que é tratado o câncer de tireoide. E aí depende de cada caso e só individualmente vai ser feita a necessidade de qual tipo de tratamento para aquele hipertireoidismo. Seu Joel é agricultor. Ele mora em Parambu e viaja quase 500 quilômetros ao Centro de Hipertensão e Diabetes em Fortaleza para dar continuidade ao tratamento do hipertireoidismo. A filha dele, Erivan, desconfiou que o pai tinha a doença quando ele começou a emagrecer. Estressado, cresci o olho, coração acelerado. Seu Joel desconhece o problema que motiva as visitas periódicas ao médico. Mesmo assim, sabe que deve tomar remédio todos os dias. Eu estou tomando direto. A gente tem que se cuidar. A filha é sempre vigilante. O cuidado compensa. Hoje, seu Joel se sente bem. Estou feliz, graças a Deus. Bom, e para conversar sobre as disfunções da tireoide, eu recebo aqui em nosso estúdio o coordenador do Núcleo de Estudos em Tireoide e Paratireoides da Universidade Federal do Ceará, o Dr. Renan Montenegro. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, doutor Renan, como a gente viu, o hipo e o hipertireoidismo são dois problemas que provocam uma série de alterações em todo o organismo, né? A tireoide é uma glândula mestra do corpo, né? Que regula praticamente tudo. Então eu gostaria que a gente pudesse detalhar para o nosso telespectador de que forma o hipo e o hipertireoidismo interferem, por exemplo, no sistema cardiovascular.
Inicialmente, falando do hiper, que é o excesso do hormônio da tireoide, excesso do T3 e do T4, ele, do sistema cardiovascular, ele dá principalmente taquicardia, né, que a pessoa sente como fosse palpitações, né? Sim. A pressão arterial aumenta, principalmente a pressão máxima, chamada sistólica, né? Que a diastólica, ou mínima em geral, faz é diminuir, né? E a pessoa tem aquela sensação, inclusive, de cansaço, respiração mais curta, né, do sistema cardiovascular, principalmente esses sintomas e sinais, né? Pronto, e com relação ao hipotireoidismo, ele também dá sinais? O hipotireoidismo é o contrário, o coração fica mais lento, né, chama-se bradicardia, que ele fica batendo, em geral, bem lento, entendeu? E a sensação, você colocando o estetoscópio, ele bate muito mais baixo, né? E a pressão, o contrário, a pressão sistólica baixa em relação à diastólica. A máxima baixa fica mais perto da mínima. Entendi. Entendeu? No sistema gastrointestinal, a disfunção dos hormônios da tireoide também repercutem de alguma maneira? O hipertireoidismo no aparelho digestivo, ele, em geral, a pessoa, os movimentos intestinais são mais intensos, mais rápidos. Então a pessoa em geral tem ou defeca várias vezes ao dia, que ele chama hiperdefecação, ou tem diarreia mesmo, mas em geral é mais hiperdefecação. Já o hipotireoidismo, que é uma doença mais comum, dá prisão de ventre, constipação intestinal. Entendeu? Esses são os principais sintomas. Certo. E é possível também perceber na pele, nos cabelos, nas unhas, algum sinal provocado pelo hiper ou hipotireoidismo? Principalmente o hipotireoidismo, que da queda de cabelo, né? As unhas ficam frágeis, quebradiças e a pele muito ressecada. Porque o hipertireoidismo é o contrário, a pessoa fica com a pele mais brilhante, tem muito suor, a sudorese, né? Muito intensa, entendeu? E as unhas ficam com alteração, tem o nome de um autor, unhas de Blumer, que as unhas ficam com alteração nas extremidades das unhas, entendeu? O sistema nervoso também é alterado? Muito alterado. O sistema nervoso, nós chamamos até o hormônio da tireoide, o hormônio da inteligência. Porque em criança, por exemplo, com deficiência do hormônio tireoidiano, se ela nascesse sem hormônio tireoidiano, sem a tireoide, que a gente chama a tireose, a doença chama-se cretinismo, a criança nasce com retardo mental. Quer dizer, então, se ela apresentar a doença até os 4 anos, 5 anos de idade, ela sempre apresenta retardo, porque o hormônio ele estimula o sistema nervoso central. No adulto, que o sistema nervoso já está desenvolvido, não pode mais ter essa alteração, mas tem esquecimento, mais dificuldade de gravar as coisas que lê, quer dizer, tem mais um embotamento. E uma coisa característica é um sintoma que lembra depressão. Inclusive, nós aconselhamos em todo idoso de vida acima de 60 anos que apresenta aquela indisposição, astenia, muita sonolência, que muitas vezes é confundido com a idade. Não, é a idade e tal. É bom fazer pelo menos um TSH, que é o hormônio da hipófise que estimula a tireoide, porque 10% desses casos são por alteração, deficiência do hormônio da tireoide. E você fica tratando só como depressão ou deixando como fosse da idade. E nesse caso, doutor, é o hipotireoidismo, né, que provoca essa alteração. E o hipertireoidismo provoca alguma alteração também no sistema nervoso? Exato. O hipertireoidismo dá muita alteração também. A pessoa fica muito excitada, entendeu? Com tremor de extremidades muito intensa, insônia. É muito comum, entendeu? 50% também fica com os olhos, chama-se isoftalmia, os olhos bem arregalados, né? Chama-se isoftalmia, essa alteração, entendeu? Então a alteração é mais irritabilidade intensa, né? Que a pessoa confunde, pensa que é só emocional. Então muitas vezes confunde com causas emocionais quando é um hipertireoidismo. O sistema muscular e esquelético também sofre com essas alterações? Também sofre. O hipertireoidismo dá uma sensação de fraqueza muscular, né? Cansaço fácil, as pernas, a pessoa vai subir uma escada, por exemplo, tem dificuldade, às vezes nem consegue quando o hipertireoidismo chega a um grau mais acentuado. Entendeu? O hipotireoidismo já é um cansaço crônico, você faz uma atividade física, cansa com facilidade, fadiga, né? E muitas vezes é confundido com preguiça.
A pessoa não tem aquela disposição para fazer as atividades do dia a dia. E às vezes nem sabe, não é, doutor, que tem um problema que pode ser tratado, né? E ofertar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? O sistema reprodutor também sofre alterações. A gente viu até na reportagem que passou antes da nossa entrevista, né? Que a pessoa precisa ter um acompanhamento, principalmente a mulher que deseja engravidar e tem algum distúrbio, precisa de um acompanhamento, né, doutor? Que mudanças são essas no sistema reprodutor, né, masculino e feminino? O hipertiroidismo dá menos alteração. Em geral, na mulher, por exemplo, dá diminuição, alteração do ciclo menstrual, inclusive, às vezes até com a menorreia, quer dizer, suspende a menstruação, às vezes confunde, e o hipotiroidismo tem mais problema. Na gravidez, como foi na gravação aí, você tem que ter muito cuidado por causa da criança. Então, diagnosticar precocemente, eu até sugiro em toda mulher que engravida fazer pelo menos o TSH, além da glicemia, que é outra coisa também da endocrinologia que a gente se preocupa, o diabetes gestacional. Então, fazer um TSH, porque é importantíssimo você tratar a pessoa que tem hipotiroidismo e está grávida para não prejudicar principalmente o feto. Qual seria o prejuízo maior para o feto? O prejuízo maior para o feto é exatamente ele nascer com problema de retardo mental, entendeu? Além de outras alterações somáticas, a alteração. Tanto que é rotineiro se fazer o exame do pezinho para ver, né, nos primeiros dias, 5 a 7 dias depois do nascimento, para ver se a criança tem hipotiroidismo. Além de pesquisar outras coisas, mas principalmente verifica também. Se tem hipotiroidismo. Doutor Renan, muitas pessoas relacionam a questão do peso corporal a problemas da tireoide. Como é que é essa relação? Porque o hormônio tiroidiano, ele ativa o metabolismo da pessoa. Então, a deficiência do hormônio tiroidiano, o metabolismo fica mais lento e a pessoa tem mais tendência a engordar. Mas o aumento de peso do hipotiroidismo é um aumento de peso mais de retenção de líquido com uma substância chamada mucopolissacáride, que dá o que se chama, que foi até comentado pela doutora Adriana, nós chamamos mixedema. Então é um edema misto, mixedema, né? Quer dizer, não é esse aumento de peso que você vê na maioria dos casos por excesso alimentar ou falta de atividade física, né? Mas às vezes é um inchaço. É um inchaço, você vê os olhos ficam bem inchados, a pessoa confunde às vezes como se tivesse dormido mal ou chorado recentemente e tal, aqueles olhos coisas, mas a pele filtrada, quer dizer, é um edema chamado mixedema. E o hiper pode provocar magreza? O hipertiroidismo ele tem uma característica de aumentar o apetite, que é um mecanismo de compensação do aumento do metabolismo basal, tentando não perder peso, mas em geral essa parece não paradoxo, peso, né? Come mais, mas perde peso. Entendeu? É o hipertiroidismo, que ativa o metabolismo, né? Ele é o hormônio principal do metabolismo. Perfeito, da gente. doutor. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, mas no próximo bloco vamos saber como diagnosticar e tratar as disfunções da tireoide. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Nós já estamos de volta com Vida e Saúde, hoje falando sobre as disfunções da tireoide. Doutor Renan, depois de identificar os principais sintomas, né, qual é o primeiro passo, quando é o momento de procurar um médico? Procurar um médico todas as vezes que tiver algum sintoma parecido com aqueles que eu citei, tanto para hiper como para hipotiroidismo, né, que eu não vou repetir novamente. Perfeito. Então, o médico deve fazer, como a gente chama, como triagem, que chama em inglês de screening, pelo menos um TSH. Se o TSH der alterado, né, então aí ele deve fazer os outros hormônios, T3, T4, os anticorpos da tireoide, ultrassom do pescoço para ver se tem aumento da glândula ou nódulo, que é o que preocupa mais ao paciente. E, em geral, como é que é feito o tratamento? O tratamento do hipertiroidismo, existem 3 tratamentos. Primeiro você faz o tratamento medicamentoso, e você pode fazer por um tempo maior ou menor,
A literatura manda você pode tratar até 1 ano e 8 meses a 2 anos com medicamento, mas apenas 30 a 40% dos pacientes ficam controlados a longo prazo, ou curados, entre aspas, com o tratamento medicamentoso. A maioria precisa de uma outra complementação, de um outro complemento, que seria ou o iodo radioativo ou a cirurgia. Hoje se dá preferência ao iodo radioativo, a não ser quando tem um nódulo ou o bócio é muito grande e o nódulo a suspeita de maligno, você pode funcionar, aí você partiria para a cirurgia. Se não, a segunda opção é o iodo radioativo. E no caso do hipo, a mesma coisa? No caso do hipo, não. Se o paciente tiver com hipotireoidismo, o tratamento é sempre medicamentoso. Sei. Então, você dá o hormônio tiroidiano, a chamada levotiroxina. Nós temos 4 medicamentos no nosso comércio no Brasil, e você dá o resto da vida. Toma a vida toda. Pois é, o senhor falou sobre o hipertireoidismo, falou curado entre aspas. Não tem cura, é isso? Não, você teria cura, porque eu estou dizendo, porque muitas vezes, quando eu falei no tratamento medicamentoso, muitas vezes, depois de alguns anos, pode, se o anticorpo for positivo, os anticorpos forem positivos, você pode, com um estresse, voltar a aparecer a doença, ou numa gravidez, numa causa assim. Entendi, mas quando o medicamento é suspendido é porque está em equilíbrio, né? Está em equilíbrio. O corpo consegue. Agora, com o iodo radioativo, não volta, porque ele vai para o hipotireoidismo definitivamente. Né? Certo. E é verdade que o hipertireoidismo é mais grave do que o hipotireoidismo, é mais perigoso? Exato. E impõe mais riscos ao paciente? Exatamente. Além de impor mais risco, principalmente o sistema cardiovascular, né? O risco, se a pessoa for mais idosa, o risco de ter uma arritmia, fibrilação, o hipotireoidismo é bem mais fácil de você controlar. Depois de você achar a dose que o paciente vai tomar do medicamento, da levotiroxina, basta ser revisto, voltar ao médico anualmente, se ele estiver bem controlado, né? Daí a justificativa por que muitos pacientes são submetidos à iodoterapia, né? Quando tem o hipertireoidismo e passam para o hipo, que é mais fácil de tratar, de conviver com a doença, não é, doutor? Exatamente. Perfeito. E todo hipertireoidismo é causado pela doença de Graves? Não. Existem outras causas de hipertireoidismo. Existe o nódulo que produz excesso de hormônio tiroidiano, um nódulo ou mais de um, que é chamada doença de Plummer. A base do Graves é um tipo de doença autoimune da tireoide, que em geral os olhos crescem, né? Tem exoftalmia. O Plummer, o bócio nodular tóxico, não tem isto. E tem umas causas mais raras, inclusive nós vemos, vez por outra, agora menos, porque está proibido, pessoas usando formulação para emagrecer, fórmulas manipuladas que colocam hormônio tiroidiano. Então a pessoa às vezes não tem nada na tireoide, mas tem a tirotoxicose, quer dizer, o excesso do hormônio tiroidiano porque está tomando. Quer dizer, exógeno chamado medicamentoso. É uma causa que agora está um pouco mais rara, mas que era... Também acontece, né, doutor Renan? E é verdade que as doenças da tireoide, elas se manifestam com mais frequência nas mulheres? Exato. Não se sabe bem se é ligado exatamente só ao sexo. Alguns especulam que aparece mais em 3 períodos da mulher, na puberdade, gravidez e menopausa. Então, por isso, seria mais frequente nas mulheres do que nos homens. E essas disfunções na tireoide, elas podem levar à morte em casos extremos, quando não identificadas e não tratadas? Exato. O hipertireoidismo pode levar à morte, principalmente por doença cardiovascular. E pessoa mais idosa, que deixa a doença evoluir sem tratar, ele pode levar à morte. Já o hipotireoidismo pode levar à morte por coma com mixedematoso, que é um coma grave realmente. Se entrar em coma, hoje é raro, porque a mídia e o pessoal procura mais médico, está mais esclarecida, a internet, etc. Mas no passado nós tivemos alguns casos de coma e alguns levando à morte. Letais. Doutor Renan, é verdade que quem tem o hipertireoidismo deve evitar a prática de atividades físicas? Quando ele está totalmente descontrolado no início da doença, nós sugerimos parar de fazer atividade física, já que a doença por si já ativa o metabolismo, aumenta a frequência cardíaca, quer dizer, então ele for submeter-se a um esforço maior, ele pode ter uma arritmia, pode ter uma complicação. Agora, quando ele já está compensado com o remédio, então nós mandamos que ele pode voltar, mas fazer uma atividade física mais programada e menor intensidade. Perfeitamente.
E essas doenças da tireoide, elas costumam atingir também as crianças e é mais difícil identificar quando é na idade ainda, sei lá, na infância ainda? O hipertireoidismo na infância, que é relativamente raro, muitas vezes confunde com hiperatividade ou com a própria criança que normalmente é muito ativa, corre e tal. Então, uma coisa que a gente alerta, quando a criança, antes é uma criança que não tem problema nenhum na escola e começa então a ter dificuldade de se concentrar, de ficar sentada assistindo a aula, mas ficar inquieta, brigando com as outras crianças, então é bom investigar se não é um hipertireoidismo, né? Perfeitamente. E o hipotireoidismo é o contrário, a criança tem dificuldade de aprendizado, fica muito lenta. Apática, né? Exato, muito apática. Perfeitamente. Seria a fase mais difícil de diagnosticar? Ou... Os pediatras hoje estão muito mais advertidos, atentos a essa possibilidade. Então, hoje está, e as próprias mães também, né, estão mais atentas, mas é uma causa de confundimento também, né? Pois é, agora como a gente viu, né, doutor, nesse nosso bate-papo aqui, ficou muito claro que as disfunções da tireoide podem comprometer o funcionamento de todo o corpo, né? A gente falou de alterações em todos os sistemas do nosso organismo. Então eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma orientação para o nosso telespectador. Qual a periodicidade em que se deve procurar um médico e fazer esses exames, né, para verificar se realmente está tudo bem? Que sinal de alerta poderia ser aquele principal para acender ali uma luzinha amarela, não é? E você procurar um médico e tratar sempre, se antecipar o problema, né? De repente até prevenir, quem sabe, né? Qual, assim, a orientação, a dica que o senhor pode deixar para o nosso telespectador com relação a isso? A gente sempre sugere o seguinte, na criança tem o exame do pezinho que já esclarece se nasceu ou não com hipotireoidismo congênito, né? E se não, se a criança apresentar, como nós estávamos comentando, algum daqueles sintomas que sugere hipo ou hipertireoidismo, né? Perfeito. Em toda grávida fazer o exame. Na puberdade também, algumas meninas podem apresentar alteração da tireoide junto com alteração menstrual, entendeu? E como eu falei, o cardiologista também, naqueles pacientes que o procuram e que apresentam taquicardia ou arritmia, eles em geral pedem também pelo menos um TSH. E no idoso, como eu falei, é sempre fizer um check-up, fazer o exame, porque pode estar envolvido o problema, o sistema endócrino. E existe prevenção? Tem como a gente adotar uma conduta e de repente se prevenir dessas doenças, doutor? Se proteger delas? Não. A única que tem, digamos, seria o bócio endêmico, que para isto, há muitos anos, o governo, foi no tempo do Juscelino Kubitschek, e baixou portaria exigindo que todo o sal do Brasil fosse iodado, para evitar a coisa. Então, se correlaciona algumas vezes o excesso de iodo com alguns bócios, mas não existe uma prevenção, assim, dizer, vamos fazer tal conduta para não ter hiper nem ter hipo. Não, realmente não existe. Pronto, tem aquela recomendação de vida saudável que aí serve para tudo, né? É para tudo. Perfeitamente. Doutor Renan, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Eu agradeço também. Até uma próxima oportunidade. Tá ótimo. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre o câncer na tireoide. O Vida e Saúde volta já. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. O câncer de tireoide atinge 3 vezes mais as mulheres do que os homens. O diagnóstico em exames de rotina pode ajudar no tratamento, até mesmo em casos mais graves. Você vai conhecer agora a história da costureira Luísa de Souza, a dona Lili, na luta contra a doença. Um nódulo na garganta durante a juventude. O que parecia ser simples se complicou com o passar do tempo. Dona Luísa, a tia Lili, como é conhecida, tem uma voz rouca e, na maioria das vezes, bem baixinha. Mas nem sempre foi assim. A mudança foi causada por um câncer na tireoide, glândula fundamental para o bom funcionamento do organismo. Eu não sentia nada que eu pudesse pensar que fosse tireoide, não era. Eu não achava que fosse tireoide, nunca achei. Sei que o médico
mandou que eu tirasse logo, fizesse a cirurgia, eu fiz logo com poucos dias. Ele disse, não, a senhora tem que fazer logo. E já foi logo marcando. Segundo pesquisas, de 20% a 67% da população brasileira apresenta algum tipo de nódulo na tireoide. A partir dos 70 anos de idade, essa estimativa sobe para 90%, mas apenas 0,01% desses nódulos possuem alguma malignidade. Tia Lili não sabe que teve câncer na tireoide. Quando vi a reação do médico, assim como ele ficou, eu senti logo que não era bom, também não perguntei. Mas segundo essa médica, nesse caso, a doença não necessita de tanta preocupação. As chances de cura são grandes e o tratamento dispensa químio e radioterapia. A cirurgia é a forma de tratamento para o câncer de tireoide. Na realidade, ela pode se acompanhar, e muitas vezes se acompanha, do tratamento com radiodo, que é a radioterapia após a cirurgia, que muitas vezes é realizado para a maioria dos cânceres de tireoide. Muito importante também o tratamento após a cirurgia, da substituição do hormônio que é feito após a cirurgia, que o paciente deve tomar durante toda a vida. Já a tia Lili relaxou o tratamento e esqueceu de tomar a medicação. Logo depois, começou a sentir câimbras. Eu quase morro de tanta câimbra. E o que o médico disse? Ele disse que esse remédio, eu fizesse de conta que era o meu marido. Não podia deixar de tomar nem um dia. Na maioria das vezes, realmente a cirurgia é total, é retirada total da tireoide, e o paciente precisa fazer a substituição dos hormônios da tireoide, porque ele precisa desses hormônios da tireoide para a vida. Se não tomar? Ele vai ter todos os sintomas do hipotireoidismo e que são letais se ele não fizer a substituição dos hormônios da tireoide. Tia Lili aprendeu a lição. Esquecer de tomar o medicamento, jamais. Então não quero morrer agora não. E para entender um pouco mais sobre o câncer da tireoide, eu converso com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Dr. Pedro Colares. Seja bem-vindo aqui ao programa, Dr. Pedro. Obrigado. Como é que é? O câncer na tireoide, ele se manifesta de que formas? Quais são os tipos de cânceres diagnosticados na tireoide? Bem, o câncer da tireoide, ele costuma se manifestar quando se percebe através de um nódulo no pescoço, um caroço, como é popularmente conhecido. Esse caroço do pescoço costuma se localizar na tireoide, nessa posição mais ou menos onde está aqui o nó da minha gravata, nessa região baixa aqui do pescoço, na parte mais anterior. A manifestação costuma causar essa. Ele não costuma causar dor, não costuma causar nenhum outro tipo de sintoma, a não ser em casos bem mais avançados, o que não é o comum. Na grande maioria das vezes, o que leva o paciente ao médico é que ele percebe um aumento do volume dessa região aqui, onde fica mais ou menos a altura do nó da gravata. Uhum. E como é que é identificado? Como é que é feito o diagnóstico? É através de quais exames? O exame de eleição para estudar a tireoide no seu aspecto morfológico, né? A gente tem dois exames básicos para o diagnóstico da tireoide, que são os exames de sangue, né? Dosagem dos hormônios da tireoide, o TSH, que vai diagnosticar mais as doenças da função da glândula. Sim. E o ultrassom da tireoide, que é o exame de eleição para você diagnosticar as doenças estruturais da glândula, que é o exame que vai ver se tem caroço, se não tem caroço, o aspecto desse caroço, se é um caroço suspeito, se é um caroço, um nódulo, no caso benigno, e é o exame de eleição para o estudo da glândula tireoide. Dependendo desse nódulo encontrado, né? Também pode ser feita alguma punção, né, para verificar qual é o tipo de nódulo. É muito boa esse seu questionamento, Alexandra, porque a punção ela também é um exame complementar. Sim. Na verdade, tanto o ultrassom como a punção, eles têm indicações. O médico vai ter um raciocínio diagnóstico montado em cima daquele caroço, em cima dos fatores de risco para ele, do tamanho, se o aspecto ultrassonográfico, enfim. E ele vai definir se aquele nódulo preenche critérios que mereçam a punção ou não. Como é que é feita a punção? Alguns pacientes chamam do exame da agulha ou exame da agulhada. Um médico, muitas vezes através do ultrassom, para poder guiar
o procedimento, ele faz o ultrassom e durante o ultrassom ele coloca uma pequena agulha, mais ou menos como se fosse um exame de sangue. Só que em vez de furar no braço, vai furar lá no pescoço o nódulo da tireoide, aspirar o conteúdo daquele nódulo, aspirar algumas células, e esse material é enviado para análise no microscópio. Então, o médico citopatologista que vê o exame no microscópio vai dizer se aquelas células são células benignas ou são células malignas ou suspeitas. Mas nem todo nódulo precisa de punção. Alguns nódulos a gente já vê, eles são muito pequenos para serem puncionados, então imagina você acertar uma agulha num nódulozinho que é menor do que um caroço de arroz. Então, nem sempre o nódulo da tireoide vai demandar, vai necessitar de punção. E algumas outras vezes, às vezes você já tem nódulos tão grandes que a punção não vai mudar a conduta de você indicar ou não a cirurgia. Então também se torna um exame desnecessário, que só vai trazer, digamos, o transtorno para o paciente de fazer o exame da furada sem mudar a conduta médica. Então se torna um exame desnecessário. É importante que ele seja solicitado com critérios e as nossas sociedades, tanto a da Sociedade de Endocrinologia como da Cabeça e Pescoço, já tem guidelines que são tipo assim, alguns roteiros que costumam indicar as necessidades ou não da punção. Perfeito, doutor. E quais são os fatores de risco do câncer da tireoide? A gente viu a reportagem anterior, uma paciente que ela basicamente nem soube que teve um câncer, né? Ela mal soube. Por quê? Porque foi diagnosticado muito no início, a indicação cirúrgica foi para retirada total da tireoide e ela não precisou passar por quimioterapia, não vivenciou aquela parte mais dramática, não é? dos cânceres em geral. Então, quais são os fatores de risco, né? E qual é a importância também desse diagnóstico preciso ali, bem no início da doença? Sim, pois bem, a primeira parte da pergunta, né? Os fatores de risco para o câncer da tireoide. O câncer da tireoide, ele é um pouco de... embora ele seja câncer, embora ele seja uma doença maligna e deve ser tratado como tal, ele tem um comportamento biológico diferente de muitos outros cânceres que a gente costuma ver por aí. Inclusive outros cânceres que cirurgião de cabeça e pescoço trata, como câncer de boca, câncer de garganta, onde a gente tem, por exemplo, no câncer de boca e no câncer de garganta, a gente tem um fator de risco bem estabelecido, um fator de causa e efeito bem estabelecido, como é o caso do cigarro ou do cigarro associado à bebida. No câncer da tireoide a gente não tem isso. A grande maioria dos casos a gente não tem nenhum... eu costumo dizer para o meu paciente, quando ele pergunta, por que isso aconteceu, o que eu fiz, né? Não foi nada que ele fez, nem que ele deixou de fazer. Normalmente o câncer de tireoide não é uma coisa que vem de algum hábito de fumar, a gente não tem uma causa estabelecida para isso. Então não tem como prevenir, né? Não tem como prevenir, exatamente, tem como diagnosticar precocemente e na verdade assim, o que a gente tem de fator de risco são mais aqueles fatores que não dependem do paciente, por exemplo, histórico familiar. Sim. É um fator de risco importante, então assim, não dá para a pessoa mudar de família, né? Assim, ela nasceu naquela família, ela vai ter aquele bagagem genética, aquela bagagem hereditária que vai torná-lo mais predisposto ou não para ter o câncer da tireoide. Sim. E o que a gente tem de fator de risco bem estabelecido é a exposição à radiação, no caso se ele fez algum tratamento com radioterapia que acometeu a região do pescoço, às vezes a gente tem exames, pessoas que trabalham na área de radiologia, que não fazem a proteção adequada da tireoide com um colete de chumbo para evitar que a tireoide receba radiação. Basicamente são esses dois fatores de risco principais, o histórico familiar e exposição à radiação. Então isso é muito pouco frequente da gente conseguir estabelecer como fator de risco. Então muitas vezes são casos que acontecem sem ter uma opção do paciente ter se evitado a doença, né? Muito bem. E com relação ao diagnóstico precoce, né, o câncer da tireoide, ele sendo diagnosticado precocemente, muitas vezes ele, até como foi o caso da reportagem, esse paciente nem precisa passar por uma quimioterapia, né, que seria a parte mais dramática da doença, né, doutor? Isso acontece? Isso acontece. Mas assim, o câncer da tireoide, os tipos de câncer da tireoide, eles são...
a gente tem basicamente 4 tipos de câncer da tireoide. Mas um câncer da tireoide mais comum e mais frequente, que é o carcinoma papilífero, ele responde por cerca de 90% dos casos. Então, basicamente, o que a gente falar para câncer de tireoide, a gente está falando de carcinoma papilífero, os outros são mais raros, são as exceções. E esse tipo de câncer específico, que é o carcinoma papilífero da tireoide, além dele ser muito frequente, ele costuma ter um comportamento que a gente chama de indolente, ou seja, ele cresce muito lentamente. Então, como você falou, não justifica uma pessoa ter um câncer de tireoide num estágio avançado, porque ela realmente tem que ter esperado décadas, né? Exatamente, para poder tratar. Então, o que a gente costuma ver é que esse tumor, antes de se tornar avançado, ele já passou anos tendo sintomas, anos crescendo. Então, não é uma doença que cresce rapidamente, ela leva a gente anos para se desenvolver. E realmente o que o paciente deve fazer é isso. Quando ele sente realmente que tem algum caroço no pescoço, ele percebe ao olhar no espelho. Às vezes, muitas vezes são colegas, familiares que percebem: eu estou achando você com o pescoço mais alto aqui, tá um carocinho aí. Então ele realmente procure, não considere aquilo, não ignorar, né? Procurar a investigação, que com certeza o tratamento costuma ser muito bem sucedido para esse tipo de câncer. Bacana. E é uma doença que reincide? As taxas de recorrência da doença, elas existem, mas são baixas, principalmente se o paciente é considerado de baixo risco. Para ele ser considerado de baixo risco, ele tem que ter um tumor inicial e tem que ter critérios daquele tumor que não são tumor de baixa agressividade. É a grande maioria dos casos que são diagnosticados hoje em dia, principalmente com o advento do ultrassom sendo mais disponível, e disponível, né? Há algumas décadas atrás a gente não tinha a facilidade dos exames que a gente tem hoje. Então acaba que hoje em dia a gente descobre nódulos realmente microscópicos e acaba tratando doenças que muitas vezes iam demorar décadas para se manifestar. Então costuma realmente ser um tratamento bem eficaz e que não deixa grandes sequelas para o paciente, com taxas de cura altíssimas. Mas como é que a doença volta? Às vezes o paciente diz assim: mas eu tirei a tireoide toda, tem risco dela voltar? Não, a tireoide não volta, mas o câncer tem um risco de voltar. Onde é que ele costuma voltar? Nos linfonodos, que são as ínguas, né, as lândras, como chamam popularmente, que estão ao redor do pescoço, que podem, algumas células daquele tumor, migrar para aquele linfonodo e o câncer reaparecer no futuro, não na tireoide, mas no linfonodo. Ou então no leito tireoidiano, ou seja, a gente tirou a tireoide, mas ao redor da tireoide, se alguma célula resistiu ao tratamento, ela pode voltar lá. Não é a tireoide que está voltando, é o tumor que está voltando. Mas é importante ficar bem claro que isso responde pela imensa minoria dos casos de carcinoma papilífero da tireoide. A grande maioria, como eu falei, a gente está tratando em fases muito iniciais, tumores de bom prognóstico, e que com o tratamento as recidivas são baixíssimas. De uma forma geral, esses casos iniciais, a gente tem curas em torno de 99% a 100% dos casos que são tratados inicialmente e onde o paciente tem um tumor de bom prognóstico. Certo. Só mais uma pergunta antes da gente ir para o intervalo, doutor, é com relação a essa conduta de retirar totalmente a tireoide, né? Porque isso deixa o paciente dependente de um remédio, né? Para a vida inteira, para repor o hormônio e tal. E é necessário ter muito cuidado com essa questão, porque como a gente viu no bloco anterior, a tireoide regula tudo no nosso corpo, né? Então, em quais casos que é recomendado realmente o procedimento cirúrgico com a retirada total da tireoide? O câncer da tireoide é um exemplo. O tratamento de escolha para o câncer da tireoide é a retirada completa da glândula, né? O procedimento que a gente chama tireoidectomia total. Embora existam casos de exceção, onde você tem tumores pequenos e pacientes selecionados, você pode fazer uma retirada parcial da glândula, mas o tratamento padrão, digamos, a regra é você fazer a tireoidectomia total para o câncer da tireoide. Mas a gente também usa a tireoidectomia total para tratar doenças benignas. Por exemplo, alguns casos de excesso de hipertireoidismo, como já foi falado, né, a questão, você pode tratar com medicação, mas em alguns casos você pode optar pelo tratamento cirúrgico. Normalmente essa conduta
combinada numa parceria com o cirurgião e o endocrinologista, que julga se é a melhor opção de tratamento para o paciente. Então, às vezes, em alguns casos de hipertireoidismo, a gente pode optar pela cirurgia e normalmente a retirada completa da glândula. E às vezes em casos benignos, onde você tem caroços, nódulos da tireoide, que embora benignos, eles estão muito grandes ou estão crescendo rápido demais. Então, embora não seja câncer, mas pelo tamanho que eles adquiriram, normalmente nódulos a partir de 2 centímetros, a gente já começa a pensar numa possibilidade cirúrgica. E quando eles chegam a 4 centímetros, normalmente de praxe em todos os serviços de cabeça e pescoço do mundo, se recomendar uma cirurgia para nódulos a partir de 4 centímetros ou entre 2 e 4. Perfeito, então é uma coisa que a gente pode lançar a mão dessa cirurgia para tratar outras coisas além do câncer da tireoide. E como você bem falou, uma vez que você retira completamente a glândula, o paciente vai precisar tomar a medicação do hormônio da tireoide para o resto da vida, para substituir a função da tireoide. É importante que o hormônio nem engorda nem emagrece, ele vai apenas deixar as taxas de hormônio na tireoide no sangue equilibradas, igualzinho como se ele tivesse uma tireoide que funciona normal. Perfeito, doutor. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o câncer na tireoide. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. O povo. Você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Nós estamos de volta com o Vida e Saúde e hoje o nosso tema é a tireoide, uma glândula pequenininha, mas que mexe com todo o organismo do ser humano. E a gente continua aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, doutor Pedro Colares. Doutor Pedro, a gente falava anteriormente sobre o câncer de tireoide, falamos muito sobre a cirurgia, né, como forma de tratamento, a retirada completa da tireoide. Existem outras modalidades de tratamento no caso de câncer na tireoide? Sim, excelente pergunta. O câncer da tireoide, como eu tinha falado anteriormente, embora ele seja câncer, ele é uma doença maligna, deve ser tratado como tal, não deve ser menosprezado, mas ele tem taxas altíssimas de cura e de sucesso. E ele tem um comportamento biológico peculiar, que traz para ele uma certa diferença de outros tipos de câncer. Quando a gente está falando do câncer da tireoide, como eu falei, o tipo mais comum é o carcinoma papilífero, não cabe para ele, por exemplo, a quimioterapia, muitos pacientes têm medo de tomar quimioterapia por causa dos efeitos colaterais. A radioterapia é muito raramente indicada, só para casos muito avançados. E a pedra fundamental, o que define muitas vezes o tratamento e o prognóstico do paciente é realmente a cirurgia. Quando a gente precisa de mais alguma coisa para tratar, o carcinoma papilífero da tireoide, a gente usa o tratamento com iodo radioativo, que é chamada radioterapia. É um tratamento que eu digo para os pacientes, só serve para tratar a tireoide. Se você teve um parente, alguma coisa que se tratou para outro câncer, para alguma coisa, não foi iodo, não foi iodo. O iodo só é passado para tratar a tireoide, seja para tratar as doenças da tireoide como o hipertireoidismo ou para tratar o câncer da tireoide. E o que o iodo faz? Ele vai lá e vai queimar qualquer resto de célula tireoidiana que tem escapado da cirurgia, e ele é usado também para tratar casos avançados onde você tem metástase, ou seja, o tumor espalhou para o pulmão, o tumor espalhou para o osso, você queima esse tumor com o iodo radioativo. E ele só serve para tratar câncer da tireoide, ele não trata outro tipo de câncer no organismo. Mas é um tratamento extremamente eficaz, onde mesmo a gente, casos de paciente que tem metástase pulmonar, você faz o iodo e a metástase limpa. Então, assim, você, como eu disse, mesmo casos avançados, metastáticos, que para muitos outros tipos de câncer, você ter metástase
à distância, metástase pulmonar já significa que você não tem mais possibilidade de cura, né? As chances de cura são reduzidas. Para o câncer da tireoide, não. Você mesmo com metástase pulmonar, você ainda tem a opção de tratamento com o iodo. Mas vale ressaltar, você só pode fazer o iodo radioativo para o câncer da tireoide depois de uma cirurgia bem feita. Porque se você não tiver retirado a glândula, o iodo não vai para o câncer, o iodo fica todo preso na tireoide. Então, como eu tinha falado antes, a pedra fundamental é a cirurgia. E o iodo, ele é um parceiro, é um complemento, um parceiro importante, indicado para alguns casos, mas não todos. Perfeito. Agora, doutor, é muito frequente a gente ouvir relatos, né, de pessoas jovens com nódulos na tireoide. E essas pessoas vão frequentemente ao médico, às vezes puncionam esses nódulos, né, e temem muito pelo câncer precoce, né, na tireoide. Então é muito bacana esse esclarecimento também, porque a palavra câncer assusta muito, né? E no caso da tireoide, ele pode ser resolvido assim rapidamente, né, sem ocasionar muitas sequelas, né, para o paciente. Sim, com certeza. Não existe motivo desse pânico. Existe a necessidade da investigação, sim, do cuidado, do paciente não menosprezar aquele nódulo, não menosprezar aquele sintoma, obedecer direitinho o cronograma do tratamento. Mas, assim, uma situação curiosa, por exemplo, para você ter ideia de como o comportamento do câncer da tireoide é um comportamento indolente. Às vezes a gente descobre um câncer de tireoide numa paciente grávida. Nesse caso, ela não pode tomar iodo, né? Na gravidez é proibitiva o uso do iodo radioativo. E nesses casos, às vezes, o que a gente orienta para a paciente? Ela esperar ter o neném e operar do câncer da tireoide só depois. A gente faz um acompanhamento das taxas hormonais para suprimir o câncer da tireoide. É importante que isso também, o hormônio da tireoide, depois da cirurgia de tireoidectomia total para o câncer, ele serve não só para repor o hormônio da tireoide, mas o hormônio da tireoide em doses adequadas, ele protege a paciente da recidiva, do retorno do câncer e evita que esse câncer evolua. Então, no caso do tireoidectomia total por câncer da tireoide, faz parte do complemento do tratamento os níveis adequados de hormônio da tireoide no sangue. Se ele para de tomar o hormônio, além dele ficar doente com hipertireoidismo, ele está estimulando o câncer dele a voltar. Nessas pacientes, por exemplo, grávidas, a gente pode tentar deixar realmente os níveis de hormônio bem adequados e operá-la só depois da gravidez, e os estudos já mostram que isso não vai trazer nenhum prejuízo para ela, nem para ela e nem para o bebê, em termos de tratar esse câncer só depois do parto, né? Então, o câncer realmente ele tem um comportamento indolente, mas que, obviamente, depois do parto, ele merece ser tratado. E essa paciente também merece um acompanhamento bem mais rigoroso e bem mais de perto. Perfeito, né? Doutor. E quais são os riscos para o paciente que, por exemplo, esquecer aquele remedinho que tem que fazer parte da vida dele todos os dias, depois que ele faz a retirada total da tireoide? Eu costumo dizer assim, ele tem que absorver aquilo na rotina dele. Do mesmo jeito que ele tem que escolher aquele horário, normalmente a gente pede para que esse paciente tome de manhã, para ele aproveitar o jejum da noite, porque a alimentação, algumas medicações, elas interferem com a absorção do remédio. Então, aquela coisa de corta o efeito do remédio, como os pacientes dizem. Então, ele tem que incorporar aquilo na rotina dele. Do mesmo jeito que ele acorda de manhã, toma banho, lava o rosto, escova os dentes, ele tem que lembrar de tomar o remédio. E é o que normalmente acontece. A pessoa diz, nossa, eu vou ter que tomar um remédio para o resto da vida. Mas para a maioria dos meus pacientes, eles já incorporaram na rotina de uma forma tal que aquilo acontece automaticamente, sem ele ter nenhum prejuízo em termos de... Pelo contrário, assim, ele incorpora na rotina de uma forma tal que ele já automaticamente toma aquele remédio de manhã e já não sente nenhum transtorno nisso. Por causa disso, né? Pelo contrário, vai colher todos os benefícios, né, de ter a situação hormonal equilibrada. Claro, com certeza. Doutor Pedro, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Até uma próxima oportunidade. Tá. Olha só, o Vida e Saúde dessa semana fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!